Fala vascaínos, aqui quem tá falando é o João. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Vascaíno. Nesse vídeo vamos falar sobre o lateral esquerdo Lucas Piton, que tem despertado interesse de clubes da Europa. E o Souza, que foi anunciado pelo Vasco, já tá treinando com o elenco. Você sabia que o Vasco é o time que mais desarma no Campeonato Brasileiro? E temos informações sobre o sorteio da Copa do Brasil, as oitavas de final. Então vem conferir comigo mais um giro de notícias sobre o Vasco da Gama. Vamos começar falando sobre o lateral Lucas Piton, um baita de um lateral esquerdo do Vasco da Gama. Clubes da Europa querem o Lucas Piton. Essa matéria é da GE Globo, GE Vasco, da Emanuele, então eu vou ler a notícia aqui para vocês. Clubes da Europa querem Lucas Piton, mas Vasco ainda não recebeu proposta alguma. A possibilidade de venda do lateral esquerdo nesta janela do meio do ano está em pauta. Piton está na mira de clubes como Girona, Porto, Southampton e Torino. O nome do atleta voltou a ser falado na Itália por causa da dupla cidadania. Para quem não sabe, o Piton tem uma dupla cidadania, tanto brasileira e tanto italiana. Então ele pode jogar na seleção italiana. E interessa muito o Lucas Piton. O Piton que não tem oportunidade na seleção brasileira. Esses últimos tempos agora a gente começou a cogitar ele tanto na seleção brasileira, mas ele acabou não sendo convocado. O nome do atleta voltou a ser falado lá na Itália. Então, seu staff tem feito a ponte com times italianos para apresentar possibilidades ao Vasco. Segundo o jornal italiano Tuttosport, o clube carioca topa vender o lateral por 7 milhões de euros, cerca de 41 milhões de reais na cotação atual. Piton foi comprado do Corinthians por quase 22 milhões de reais. Então foi um baita achado do Vasco da Gama, esse lateral esquerdo Piton. O Piton que tá jogando muito. Esses últimos tempos, agora um mesinho, ele acabou caindo de rendimento junto com um time que também não estava desempenhando tão bem. Mas graças a Deus ele voltou a jogar bola. Último jogo, ele meteu um golaço em cima do Corinthians, no seu clube que ele foi fundado, que ele cresceu no Corinthians. Então o Piton acabou fazendo um gol em cima dos caras. Graças a Deus. Então, cara, tem clubes interessados nele. A gente já sabia que iria acontecer alguma hora essa notícia de que clubes têm interesse na contratação do Lucas Piton. É um baita de um lateral. Provavelmente o Vasco não vai conseguir segurar ele por muito tempo. Ele vai querer jogar na Europa sim. Ele é um lateral novo que pode ter muita experiência. É um baita de um lateral. Então, provavelmente o Vasco não vai conseguir segurar o Lucas Piton. Infelizmente, aí com isso o Vasco está estudando para, se caso ele for vendido nessa janela no meio do ano, o Vasco procure um outro lateral esquerdo, porque a gente não tem. A gente tem o Vitor Luiz ali, mas é um jogador limitadíssimo. Tem um lateral que é o Leandrinho, só que o Leandrinho, ele é um moleque da base, tá chegando ainda, tá subindo e tá dando conta até também. Quando ele entra nos jogos, ele acaba jogando bem pra caramba. Teve 2 jogos que ele entrou, ele acabou fazendo os gols também, tanto contra o São Paulo, o último gol dele. Então, baita de um lateral também da nossa base. E a gente tem que aproveitar sim. Mas, provavelmente, se o Piton for vendido nessa janela de meio do ano, o Vasco vai buscar sim um lateral esquerdo novo para compor o lugar do Lucas Piton. E o Vasco, provavelmente, se vir uma proposta boa, excelente, ali por volta de 35, 36 milhões, o Vasco provavelmente deve vender o jogador. O Vasco está, nesse momento, é uma questão financeira muito ruim, por conta que a 777 saiu, e aí o Pedrinho está tentando dar conta ali do serviço. Então, se chegasse por uma proposta de 40 milhões, o Vasco vai aceitar sim, que vai ajudar muita coisa na questão financeira do Vasco, em pagar salários, manter em dia. Então é uma informação muito importante para o torcedor vascaíno. A outra informação que a gente tem é sobre o volante Souza, mais um cria da base do Vasco da Gama, que está retornando para sua casa. O Souza que tem uma carreira brilhante na Europa, ele que fez uma festa, cara, os turcos adoram ele fez uma carreira brilhante na Turquia, ele teve passagem em diversos times por lá, e os turcos adoram ele, queriam ele até de volta e tal. Então o Vasco que acabou fazendo essa contratação do Souza. O Souza que era meio polêmico, e em podcast falava que ia voltar para o Vasco e nunca voltava. E aí a torcida acabou pegando no pé dele, falando, pô, o cara tá falando toda hora do Vasco, o Vasco não volta nunca. E ele que em um podcast acho que do Futebolaço, se eu não me engano, ele chegou a falar
que ele iria voltar junto com os crias, com os amigos dele. Quem não sabe, ele jogou junto com o Felipe Coutinho, jogou com o Alex Teixeira. Então ele falava nos podcasts que queria voltar junto com os amigos dele. Então tá aí, ele acabou vindo pro Vasco. É um baita de um volante que pode trazer uma bela experiência para os jogadores, tanto da base, pro elenco, para compor um elenco ali. E cara, ele vai ter que ralar muito para conseguir uma vaga ali, porque o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho tá jogando muita bola, o Hugo Moura tá dando conta do serviço também. Então creio que o Souza vai conseguir sim uma hora uma vaguinha de titular ali alguma hora. Então provavelmente se ele jogar bem e tal, a torcida vai pedir, o treinador vai gostar, e aí ele consegue se manter ali na titularidade. Mas é um baita de um volante, uma baita de uma contratação do Vasco. Então cara, ele que tá voltando agora junto com o Felipe Coutinho, o Alex Teixeira. Então é uma baita contratação do Vasco. E ele mesmo, que após ele ser anunciado, apresentado, ele já treinou com um grupo no CT Moacir Barbosa. Então ele já tá treinando com um grupo. Provavelmente o Alex Teixeira também deve estar, mas não temos fotos ainda. Mas a partir do momento que o Alex Teixeira for anunciado, vai ter fotos dele. Então Souza já tá treinando com o elenco. Ele tá treinando com todo mundo. Eu não sei ainda se ele vai estar disponível pro jogo contra o Atlético Goianiense. Provavelmente não. Acho que é provável que o próximo jogo depois do Atlético Goianiense ele esteja disponível sim. E o Felipe Coutinho a mesma coisa. Eu acho que eles podem sim estar ali no banco e tal, mas eu acho que eles não vão estrear, eles não vão entrar em campo, creio eu. Mas se entrar também, vamos ficar felizes pra caramba, vamos ver como que eles vão desempenhar. Espero que eles cumpram as nossas expectativas que a gente está colocando nos jogadores. Estão colocando nele, no Alex Teixeira de volta, no Felipe Coutinho, obviamente. Então espero que eles atendam às nossas expectativas. E claro, as expectativas deles também, que eles estão querendo voltar para o Vasco, voltaram para o Vasco. Então provavelmente eles querem sim jogar um belo de futebol. E o Souza, que acabou falando na Vasco TV, acabou dando uma entrevista, ele falou que ele crê que é a oportunidade da vida dele. Ele falou que já jogou em inúmeros clubes, como eu disse pra vocês. Ele é ídolo lá na Turquia, os turcos adoram ele. Mas ele falou que se for falar de missão, de desafio, eu acho que é o maior desafio da minha carreira. Ele acabou falando isso na Vasco TV. Então, cara, ele é exatamente isso. Eles estão querendo criar nossa expectativa. A gente criou expectativa neles e eles estão querendo cumprir isso. Tanto pra eles e tanto pra gente. Então eu creio que, cara, vai ser um volante assim que vai vir para ajudar o Vasco da Gama. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu acho ele um baita de um volante. Espero que ele venha para agregar, obviamente. Essa aqui é uma curiosidade que eu acabei pegando. Do GE Globo, que ele acabou postando. É uma curiosidade muito importante e pra gente ver como que tá nosso elenco. O Vasco, é uma matéria do GE Globo, pra quem não sabe. O Vasco é o time que mais desarma no Campeonato Brasileiro. O Cruz Maltino soma 278 desarmes na competição, seguido de Corinthians com 253 e Palmeiras com 236. E o Paulo Henrique, que é o lateral direito do Vasco da Gama, é o líder no quesito no Vasco. E o quinto entre os atletas do Brasileirão. O Paulo Henrique, cara, ele desarma diversos jogadores, ele corre pra caramba. Ele é um bom... Cara, o Paulo Henrique, eu tenho uma opinião sobre ele. Ele é um lateral limitado, sim, mas ele é um lateral esforçado, em que ajuda tanto a gente, tanto no ataque ofensivamente, e tanto na nossa defesa. Ele que é um lateral muito veloz, ele corre pra caramba. Diversas vezes ele abre, ali da ponta direita, lateral dele. Ele abre, corta pro meio, bate pro gol. Ele que ano passado, acabou fazendo um gol contra o Botafogo da mesma maneira. Ele acabou cortando pro meio e batendo no fundo do gol. E a gente acabou ganhando o Botafogo de 1-0. Não sei se vocês lembram desse jogo, mas cara... Paulo Henrique é um lateral que tá ali, que pode ajudar sim o Vasco. Acho que o Vasco tem que buscar sim um lateral no mercado, mas não por agora. Acho que agora o Paulo Henrique dá conta do serviço. Caso o Paulo Henrique se machuque ou se lesione, seria suspenso, algo do tipo. A gente tem um Puma ali do banco também, que é bom ofensivamente. Defensivamente ele é um pouco ruim, bastante ruinzinho defensivamente. Mas é um lateralzinho que pode dar conta ali também. Então, no momento, eu acho que não é necessário buscar, sim, um lateral. Eu acho que o Vasco tem que buscar um zagueiro. E que o Vasco está buscando nessa janela sem frente no meio do ano. E a informação que saiu
é do GE Globo, é sobre o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil, que será realizado nesta terça-feira. Então, essa semana vai sair o sorteio da Copa do Brasil. Então, cara, espero que a gente pegue um adversário bem de boa ali, pra gente conseguir passar para umas quartas de final ali, talvez. O Vasco que vai ter Felipe Coutinho, vai ter Souza, vai ter todo mundo disponível para disputar a Copa do Brasil. Então, cara, é um sonho que a gente pode ter, que a gente pode ganhar esse ano. A gente tá com um elenco que tá feliz, a torcida tá embalada junto com o elenco. A gente contratou baita jogadores dessas janela de transferências. O Alex Teixeira, Coutinho, Souza, o Emerson Rodrigues também, que é um colombiano que tá chegando aí. Então, cara, creio eu que o Vasco pode sim buscar um título ali, talvez, de uma Copa do Brasil. Seria um sonho pra gente, ainda mais esse ano. Seria um ano espetacular. No Campeonato Brasileiro a gente está bem posicionado. Espero que a gente ganhe com o Atlético Goianiense. Cara, vai melhorar cada vez mais. Aí sim a gente vai mudar nossa mente e buscar uma pré-Libertadores ou talvez um G4 ali, talvez. Então, cara, seria muito melhor de ganhar essa Atlético Goianiense. E as oitavas de finais tá ali. Que, cara, é uma competição que traz muito dinheiro pro Vasco e para diversos clubes, obviamente. Então, cada fase que você passa, você ganha mais. Então, é uma competição muito importante para qualquer clube brasileiro. É um dinheiro que entra muito grande e que ajuda em contratações, em colocar tudo em dia e tudo demais, tá bom? Então, terça-feira vai acontecer o sorteio da Copa do Brasil, provavelmente ao vivo ali no Premiere, no Sport TV, nesses canais assim que vocês estão acostumados, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like aí, se inscreve no canal que me ajuda pra caramba, vocês não fazem ideia. Ajuda muito, muito, muito mesmo. Nosso canal tá crescendo rapidamente. A gente tá já quase batendo a meta de 500 inscritos. Então, cara, se inscreve aí, deixa o like, se inscreve. Pô, me ajuda pra caramba. Segue a nossa página do Instagram, ó, que tá aqui do lado. A gente posta notícias todos os dias. As notícias que aparecem na tela pra vocês que eu posto nas páginas lá. Então, você vê, se você seguir a página lá, você vai ver as notícias primeiro que aqui no vídeo. Tá bom? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Comprei o microfone, como eu acabei de falar. Ainda tem que configurar ele um pouco ainda. Tá chegando o braço articular. Não sei como que fala. A espuminha também para colocar aqui para não ficar com assopro e tudo mais nos vídeos. Então, cara, eu tô melhorando cada vez mais a qualidade aqui no canal. Pô, tô muito animado com o canal. Acabei voltando de viagem também. Então, tô bem cansado, mas não canso, não vou parar de postar vídeo todos os dias, cumprir a promessa que eu fiz pra vocês. Vídeos todos os dias aqui no canal. Obviamente, quando eu não puder realmente postar vídeo pra vocês, aí não tem como mesmo eu postar o vídeo, soltar o vídeo pra vocês e conseguir gravar. Tá bom? Mas lá no hotel a internet tava bem ruimzinha, tava demorando pra caramba pra upar o vídeo. Pra você ter noção, fiquei até 2 horas da manhã tentando postar o vídeo pra vocês e acabei não conseguindo. E aí acordei cedo. A gente desceu lá no hotel e aí na internet lá de baixo eu consegui postar em, sei lá, 10, 20 minutos o vídeo pra vocês, tá bom? Então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Vamos tentar bater 500 inscritos nesse vídeo. Cara, eu vou ficar muito feliz. Nosso canal tá crescendo rapidamente. Então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Tamo junto, saudações vascaínas e até o vídeo de amanhã.